Devil Ecstasy, volume 1, 2, 3 e 4. A coleção completa desse quadrinho, escrito e desenhado pelo Shuzo Oshimi, que é o mesmo criador de mangás como Happiness, Flores do Mal e Íntimo de Mari. Mas antes de eu continuar falando sobre esses quadrinhos, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar, de hypar o vídeo também. E caso seja do seu interesse, vire também um membro aqui do canal Estante Narrada, que com R$8 por mês você vai ter acesso a todos os benefícios e você pode conferir eles clicando aí no botãozinho de Seja Membro ou no link na descrição do vídeo também. E caso por algum motivo você se interesse pelo Devil Ecstasy, aí na descrição do vídeo também vai ter links de compra para eles na Amazon, e caso você entre por meio desse link e compre eles ou qualquer outra coisa, você ajuda muito o canal com uma pequena comissão, sem mudar nada para você. Mas agora sim, vamos a Devil Ecstasy. E se você não reparou no título do vídeo, esse vídeo, assim como esse mangá, é altamente recomendado somente para maiores de 18 anos. Porque aqui eu vou falar sobre praticamente toda a história do Devil Ecstasy, que é completamente bizarra e pesada, principalmente no teor sexual da história, mas eu não sou policial e também não sou seu pai, então assista por sua conta e risco, mas se você decidir assistir esse vídeo e for menor de idade, bota o fone pelo menos, porque eu não quero receber mensagem aí da sua mãe depois de que você está assistindo esse vídeo aqui. Mas primeiro de tudo, quem é Shuzo Oshimi? Shuzo Oshimi é um mangaka extremamente famoso e celebrado, principalmente por suas séries ali de suspense e terror psicológico, que são muito bem faladas, né, como as que eu já citei, Happiness, Flores do Mal e Íntimo de Mari, mas o começo de carreira do Shuzo Oshimi foi meio esquisito, por assim dizer. Na verdade, foi bem esquisito, né, porque mais pro começo de carreira dele, ele tem quadrinhos como, por exemplo, a Vanguard Yumeko, que vai falar sobre uma adolescente no ensino médio, e essa adolescente ela tem uma obsessão por pênis, pelo órgão genital masculino, e tem também o Devil Ecstasy, que basicamente vai falar sobre mulheres demoníacas de peitos grandes que querem dominar o mundo sugando todo o esperma dos homens. E não, eu não tô brincando. Devil Ecstasy foi publicado pela primeira vez entre 2005 e 2006 pela editora Kodansha no Japão, em 4 volumes, que são exatamente os 4 volumes que a editora New Pop publicou aqui entre 2022 e 2023. A história de Devil Ecstasy vai seguir um jovem chamado Noburo Kusakabe, que ele é um universitário meio tímido, que tem dificuldade ali de falar com as mulheres. E logo no começo da história a gente vê ele com o seu melhor amigo do trabalho dele, né, que é o Takahashi, e eles estão saindo com 2 mulheres do trabalho, eles conseguiram sair com elas, mas nesse encontro eles acabam sendo praticamente humilhados, assim, é uma coisa horrível, e para não dar a noite como pedida, eles decidem ir até um bordel, que é o bordel Devil Ecstasy, que acabou de abrir na cidade. Então eles entram nesse bordel, que é um prédio gigantesco, é praticamente um arranha-céu, e lá dentro tem mais de 500 prostitutas que eles podem escolher dentre um quadro gigantesco de fotos. Assim, eles olham determinada mulher e falam, eu quero essa daqui, e pronto, você vai ser atendido por ela. O Takahashi vai lá e escolhe uma mulher com peitos grandes, e enquanto isso o Noburo vai e escolhe uma mulher com peitos pequenos, que é a Meruru, ou Meruru, não sei como se pronuncia, que é exatamente essa mulher da capa. E nisso a gente descobre que o Noburo ele tem um trauma de mulheres com peitos grandes, porque quando ele era criança ele foi abusado sexualmente por uma mulher com peitos grandes, então depois disso ele nunca mais conseguiu se sentir atraído por isso. Meu Deus, que bizarro que eu tô falando isso em voz alta. Mas ok, eles escolhem, cada um vai pro quarto da mulher que eles escolheram. O Takahashi tá feliz da vida, saltitante, e se esbalda lá com a mulher que ele escolheu. E enquanto isso, o Noburo mal consegue falar com a Meruru, porque, como eu disse antes, ele é um cara muito tímido, né? Ele tem muita dificuldade de socialização, assim, principalmente com mulheres. E nisso a gente descobre também que a Meruru nunca tinha sido escolhida por nenhum cliente antes, justamente por ela ter peito pequeno. E no pouco de conversa ali que rola entre o Noburo e a Meruru,
eles se afeiçoam ali, a Meruru começa a gostar dele, achou ele um cara simpático e tudo mais, então ela decide dar um aviso pra ele. E fala que é pra ele ir embora, não olhar pra trás e nunca mais voltar naquele lugar. Obviamente que ele acha isso muito esquisito, mas ele, ainda bem tímido do jeito que ele é, decide aceitar totalmente o que ela fala, vai embora e fica lá fora esperando pelo Takahashi. E enquanto o Noburo tá do lado de fora esperando o amigo, aparece um cara muito esquisito chamado Kageu, e o Kageu dá um aviso pro Noburo. Ele fala que o Devil Ecstasy, aquele bordel, não é um lugar bom, porque as prostitutas do Devil Ecstasy seriam súcubos, que são demônios que sugam a energia vital dos homens através do ato sexual, né? Mas isso é muito bizarro e é claro que o Noburo não acredita nesse cara e simplesmente deixa ele pra lá e continua esperando o amigo. Mas quando o Takahashi finalmente sai do Devil Ecstasy, depois de fazer ali o que ele tinha que fazer, ele tá visualmente muito abatido, né? Ele praticamente tá sem força para andar. O Noburo tem que levar ele para casa carregado, quase arrastando o amigo, porque o Takahashi tá sem força nenhuma. E no dia seguinte o Noburo vem a descobrir que o Takahashi morreu. E ele morre de um jeito completamente bizarro também, porque quando ele morre, todos os pelos do corpo dele caem, tipo, todos mesmo, cabelo, cílio, sobrancelha, todos os pelos do corpo caem, então ele morre completamente sem pelo nenhum, e ele morre com um sorriso muito bizarro no rosto. É um sorriso, assim, como se ele tivesse absurdamente satisfeito. Mas passado todo o tempo ali do enterro do amigo, do luto e tudo mais, o Noburo decide voltar até o Devil Ecstasy de novo, porque ele não consegue parar de pensar na Meruru. Ele se apaixonou ali por ela, porque, acreditem ou não, ele nunca tinha visto antes uma mulher bonita de peito pequeno. Mas quando ele chega no Devil Ecstasy de novo, quem atende ele não é a Meruru, mas sim a Celine, que é uma mulher, né, uma súcubo, muito casca-grossa ali, que inclusive é a mulher aqui da capa do segundo volume, e essa mulher, ela quer transar com o Noburo de qualquer jeito para também sugar o esperma dele e assim conseguir procriar e também matar o Noburo. E as súcubos têm esse objetivo de transar com o maior número de homens possível justamente para procriar e eventualmente conseguir dominar o mundo, né? Mas isso não acontece através do sexo convencional, porque as súcubos, como é dito aqui no quadrinho, elas não têm buraco, então elas têm que engolir. Eu já tô me arrependendo de fazer esse vídeo. Mas o Noburo foge ali do local, sai correndo do Devil Ecstasy e da Celine, mas a Celine caça ele em todo lugar que ele vai, porque ela quer de qualquer jeito chupar ele pra eventualmente conseguir procriar e também matar o cara. Mas ela nunca consegue fazer isso, mesmo que seja à força, porque, como eu disse antes, né, ele tem medo de mulheres de peito grande, então ele nunca tem uma ereção. É bizarro. E enquanto ele ainda está sendo caçado pela Celine, ele encontra de novo o Kageu, né, o cara estranho que falou para ele sobre as súcubos no Devil Ecstasy, que inclusive é o cara aqui da capa do terceiro volume do mangá, e ele obviamente pede ajuda do Kageu porque ele era a única pessoa ali que sabia sobre a existência das súcubos, né? Então o Kageu ajuda o Noburo a matar a Celine, e é uma coisa muito difícil de fazer também, porque para matar uma súcubo precisa de todo um ritual, assim, é uma coisa muito bizarra, eles têm que amarrar ela, desenhar um pentagrama na barriga, um monte de coisa bizarra assim, mas eventualmente os dois se livram da Celine. E nisso tudo eles ali ficam conversando e o Noburo descobre que o Kageu namora uma súcubo, que é uma súcubo chamada Lalabel, e nisso ele percebe que os humanos e as súcubos podem conviver em harmonia, né? Eles podem até ter uma relação, como é o caso do Kageu com a Lalabel. Então ele percebe que a Meruru é de fato uma súcubo, uma pessoa que pode matar ele muito facilmente ali através do ato sexual, mas ele decide encontrar ela de novo, porque ele percebeu que ela não é igual às outras súcubos, né? Ela até ajudou ele a fugir do Devil Ecstasy num primeiro momento, e ele vai até ela para implorar para ela, na verdade, para que ela largue o Devil Ecstasy e vá morar com ele, porque ele percebeu que também não é uma coisa que ela gosta, né, de trabalhar nesse lugar.
E eu vou dar um pulo aqui na história para também não contar tudo, e também nem vale a pena contar tudo, mas chega um momento ali em que de fato o Noburo e a Meruru começam a morar junto, mas a relação dos dois é muito complicada, né? Porque os dois se gostam, mas a relação dos dois não funciona, porque o Noburo basicamente sempre fica com tesão quando vê a Meruru, e eles nunca podem fazer nada, porque se eles fizerem ele vai morrer. E de novo, vou dar mais um pulo aqui na história, né? Passa ali mais um tempo e o Noburo e a Meruru meio que se separam, né? Eles não tem um término certo, porque eles ainda se gostam, mas um dia, no meio da noite, a Meruru decide ir embora da casa e deixa uma carta pro Noburo falando tudo o que aconteceu, tudo o que ela tá pensando, e na carta ela escreve que ela vai voltar pro Devil Ecstasy, porque afinal é o único lugar que ela conhece, né? Toda a vida dela foi junto de outras súcubus, então não teria outro lugar para ela ir senão o Devil Ecstasy. Mas, no final das contas, ela não volta pro Devil Ecstasy, porque no caminho até lá, ela conhece um cara na rua, um empresário, que simplesmente quer transformar ela na primeira idol japonesa de peito pequeno. Puta que pariu. Mas como o Noburo não sabe disso, da Meruru agora virar uma idol, ele vai de novo ao Devil Ecstasy procurar ela, resgatar ela, falar que não importa, que eles não podem fazer nada, o que importa é ela não ficar naquele lugar. Só que, obviamente, ela não tá lá, e nisso ele conhece a grande chefona, né, do Devil Ecstasy, que é uma mulher completamente bizarra, que todo mundo só chama ela de Madame, e ele descobre, na verdade, que essa mulher, a chefe do bordel, é a mesma mulher que abusou dele quando ele era criança e deixou ele com todos esses traumas que a gente vai vendo ao longo do quadrinho. E essa mulher, ela tem um plano terrível, um plano diabólico, que é dominar o mundo, né? As súcubus dominarem o mundo através desse sistema delas chuparem os caras, elas procriarem e com isso ir dominando o mundo, né? Matando também o homem ali. E a cena que tem de procriação dentro desse mangá é uma coisa aterradora, assim. É uma coisa que eu nunca mais quero ver e não quero descrever para vocês também de jeito nenhum. Então, não vou falar o certo como acontece, mas no final das contas, o Noburo, a Meruru, o Kageu e a Lalabel, eles vão se juntar para tentar deter essa mulher, né, a Madame ali, a chefe do Devil Ecstasy, e evitar o fim do mundo pelas súcubus. Mas a partir daí, eu não vou falar mais nada, porque eu simplesmente não quero mais falar sobre esse mangá, mas tudo isso que eu falei é basicamente os 3 primeiros volumes aqui, e o quarto eu não vou nem comentar. Mas a única coisa que eu vou falar sobre o final desse mangá é que a cidade literalmente é inundada por um mar de esperma. E espero que essa seja a última coisa que eu vou falar sobre esse mangá para sempre. Mas depois de tudo isso que eu falei até agora, pode parecer que esse mangá é só um mangá de putaria, realmente, né? Ali das súcubus chupando os caras pra dominar o mundo, não sei o que lá. Mas não, o mangá também é um mangá de terror, um mangá de suspense, que vai te deixando um pouco ali interessado no que tá acontecendo, por mais que não seja uma grande trama e nem nada assim. Mas a parte mais central, assim, do mangá, o que o Shuzo Oshimi usou muito para chamar a atenção dos leitores, é realmente essa questão da putaria que ele mostra tão bem ao longo do mangá inteiro, né? Mas, de verdade, se você pegar esse mangá para ler, eu não falei nem 50% do que é o mangá. Então, se você ainda quiser ler, você vai ter muita surpresa aqui, seja surpresas boas ou surpresas ruins, não sei se você vai gostar ou não, mas, sinceramente, você não tá preparado pro que esse mangá te oferece na totalidade. E, na verdade, eu nem sei se você deveria estar preparado ou interessado em ler. Mas também, depois de tudo isso que eu falei, você pode estar se perguntando: eu recomendo esse mangá? De jeito nenhum que eu recomendo. Eu não recomendo esse mangá pra ninguém, tá? Até metade, mais ou menos, desse 3º volume, eu tava achando ok, tava achando bacaninha. Assim, uma grande bobagem, nada demais, mas não tava me ofendendo, sabe? Tava achando legalzinho. Mas depois disso já começou a ficar muito maluco e não deu, assim. Não falou com o meu gosto. Sei também de uma galera que não gosta, mas
Tem até amigos meus que gostam desse mangá, mas no final, assim, o final do mangá realmente não gostei nem um pouco. Então o que eu digo é, leia por sua conta e risco, né? Nem que seja por scan, sei lá, caso você esteja interessado, leia, porque eu também sou muito do time que eu não me arrependo das leituras, porque eu acho que ler coisas ruins vai ajudar a moldar muito o seu gosto pessoal, né? Porque se você ler só obra-prima o tempo todo, você não vai ter um gosto muito bem definido. Então, acho importante, sim, ler obras medíocres, ler obras ruins, como é Devil Ecstasy, na minha opinião. Mas pelo menos se você pegar esse mangá pra ler, você já vai saber de tudo isso, né? Porque eu peguei esse mangá de desavisado. Eu sabia quem era o Shuzoshimi, muito famoso, não sei o que lá, uns amigos meus falavam muito bem dele, e eu peguei esse por ser uma série curta, né? 4 volumes, todos com 50% de desconto na feira do livro da Unesp, e falei, vou arriscar nele, mas eu não tinha lido atrás, né? Porque se eu tivesse lido atrás, por exemplo, o volume 2, já tem aqui escrito: os grandes peitos do terror estão vindo para sugar todo o sêmen dos homens. E é isso, né? Porque eu olhei a capa e a primeira coisa que eu vi foi idade de 18 anos, terror e suspense. Então falei, deve ser bacana, vou dar uma chance. E, como eu disse, não me arrependo, leitura ruim, leitura que não me agradou, mas que ainda assim é bom pra gente ter mais repertório. Mas mesmo com essa experiência ruim com o Devil Ecstasy, eu ainda quero muito ler os outros mangás desse autor, menos a Vanguard. Não quero ler a Menina Colegial com Obsessão em Pênis de jeito nenhum. Eu quero ler o Happiness, o Flores do Mal, o Íntimo de Mari, que são 3 dos quadrinhos mais bem falados dele, né? Esses eu ainda tô bastante ansioso para ler e devo fazer isso quando aparecer uma promoção boa ou alguma coisa assim. E os desenhos desse mangá também não me agradaram. São desenhos bastante genéricos, desenhos bem qualquer coisa. Parece que o real objetivo do Shuzoshimi aqui era desenhar essas cenas bizarras e explícitas muito bem, porque essas cenas são de fato bem desenhadas, mas quando não tá acontecendo essa loucura toda do mangá, parece que ele fez ele desenhou com o pé, assim, porque é muito qualquer coisa todo o desenho, mas tem algumas cenas que, nossa senhora, dá vontade até de virar o rosto, seja porque é muito pesado ou seja porque é muito nojento. Mas enfim, era isso que eu tinha para falar sobre Devil Ecstasy, essa coleçãozinha em 4 volumes da editora New Pop. E deixa aí nos comentários, você já leu esse quadrinho? Você gostou? Você não gostou? Você recomenda as outras obras do Shuzoshimi? Deixa aí seus comentários que eu vou adorar ler e responder todo mundo. E, como eu disse, se por algum motivo você ficou interessado no mangá, na descrição do vídeo vai ter link de compra para ele na Amazon, e caso você entre por meio desse link e compre ele ou qualquer outra coisa, você ajuda muito o canal com uma pequena comissão, sem mudar nada para você. Mas caso você tenha gostado do vídeo também, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Ative o sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que apareça por aqui. E caso seja do seu interesse, vire também um membro aqui do canal Estante Narrada, que com R$8 por mês você vai ter acesso a todos os benefícios e você pode conferir eles clicando aí no botãozinho de Seja Membro ou no link na descrição do vídeo também. Mas era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.